Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo eu quero falar sobre o argumento ontológico de Anselmo. Talvez em algum momento você já ouviu esta expressão, argumento ontológico. Geralmente os livros que trabalham a apologética cristã trazem o argumento ontológico de Anselmo, não só dentro do âmbito da teologia, como também no âmbito da filosofia. O argumento de Anselmo é importantíssimo. Mas antes de continuar, eu quero te pedir, compartilhe esse vídeo, curta e também se inscreva no nosso canal para que assim possamos continuar produzindo conteúdo aqui para o YouTube e abençoando vidas. Vamos então ao argumento. Inicialmente, cabe falar um pouco sobre Anselmo. Quem foi Anselmo? Anselmo nasceu na Itália, mais propriamente na cidade de Aosta. Em 1059, Anselmo mudou-se para Bec e ali ele frequentou um conhecido mosteiro naquela cidade. Após a morte do abade, Anselmo então assumiu seu lugar, isso em 1078. Depois, contra sua vontade, ele foi nomeado em 1093 como bispo de Cantuária. É por isso que Anselmo ele pode ser conhecido como Anselmo de Aosta, Anselmo de Bec ou Anselmo de Cantuária. Aqui no Ocidente, mais propriamente no Brasil, nós o conhecemos como Anselmo de Cantuária. Quando nós olhamos para o período histórico em que ele está inserido, porque isso daqui é importante quando vamos avaliar, por exemplo, um autor, tentar compreender o pensamento daquele autor, a gente sempre tem que se perguntar pelo período histórico em que aquele autor está inserido. Anselmo está inserido dentro de um período chamado de escolástica. A escolástica foi um período dentro da filosofia medieval. Podemos dividir a filosofia medieval e, portanto, filosofia cristã em dois períodos. O primeiro período ele é chamado de patrística, que tem como importante nome, por exemplo, Agostinho de Hipona. E o segundo período dentro da filosofia medieval, que data ali do século XI, é chamado de escolástica. A expressão escolástica significa, a palavra significa aquele que pertence a uma escola. Durante o período da escolástica, os debates foram intensos e houve uma tentativa de conciliar algo que muitos consideram hoje como extremamente opostas: fé e razão. Durante o período da escolástica, a fé e a razão foram usadas para compreender, por exemplo, a pessoa de Deus e apresentar argumentos que legitimassem a existência de Deus. Em alguns sentidos, acreditavam que a fé melhorava a razão, por exemplo, como a teologia melhorava a filosofia. O fato é que essas duas palavras, esses dois conceitos, fé e razão, não eram separados, não eram autoexcludentes. Pelo contrário, poderiam trabalhar de maneira harmônica para o benefício da compreensão da fé cristã. Dentro desse princípio, então, nós temos um importante teólogo ainda vivo, Alistair McGrath, no seu livro Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica, publicada em língua portuguesa pela editora Shed Publicações, ele falando sobre Anselmo, ele diz: ele, Anselmo, reflete sobre a forma como a noção de Deus havia se tornado para ele algo evidente em si mesmo, e sobre quais poderiam ser as consequências disso. Cabe destacar que o argumento de Anselmo parte do princípio de que Deus existe, porque Anselmo dirá que somente o tolo, somente o nécio, diz em seu coração que Deus não existe. Talvez por isso Anselmo foi criticado posteriormente, porque ele parte da premissa de que a existência de Deus é algo evidente em si mesmo. Logo, alguns os criticaram dizendo como ele pode tentar apresentar, tentar argumentar em favor da existência de algo, partindo da defesa de que esse algo existe. Mas o fato é
que o argumento de Anselmo ele aparece pela primeira vez em um livro chamado Proslogion. E este livro foi publicado em 1079 depois de Cristo. Anselmo então desenvolve o seu pensamento ali. A fim de tornar o pensamento de Anselmo mais claro, porque a leitura do argumento em si no livro é um pouco intrucada, um pouco difícil de entender, vamos aqui separar o argumento de Anselmo naquilo que ficou conhecido como silogismo. O que é um silogismo? É a proposta de premissas, geralmente uma premissa maior, seguida de uma premissa menor, que leva a uma consequência. Vou explicar isso daqui dando um exemplo. O que seria o silogismo? O silogismo é uma argumentação lógica proposta por Aristóteles. Mais ou menos o seguinte: premissa maior: todo homem é mortal, ou seja, todo homem morre. Sócrates é homem, premissa menor. Qual é a consequência? Sócrates é mortal. Isso é o silogismo, então. Argumentos lógicos que produz, consequentemente, uma consequência lógica. Colocando o argumento de Anselmo, então, usando o silogismo, e aqui me baseando naquilo que foi proposto pelo professor Vitor Lima, nós temos as seguintes premissas. Premissa de número 1. Deus é aquilo do qual nada maior pode ser pensado. O que isso significa? Tente, nesse momento, pensar em alguma coisa que seja maior do que Deus. Tente, neste momento, imaginar alguma coisa que seja maior do que Deus. Anselmo parte da premissa 1 dizendo que nós não temos condição de pensar em alguma coisa que seja maior do que Deus, porque Deus é aquilo que nós pensamos como sendo algo maior. Premissa de número 1. Premissa de número 2. O que é pensado existe, ao menos dentro da mente. O que ele está dizendo? Que tudo aquilo que eu penso existe, pelo menos no âmbito do meu pensamento, pelo menos dentro da minha mente. Pode até não existir na realidade, mas dentro da mente existe. Vamos ao exemplo. Imagine que você agora está pensando em um cavalo voador, um cavalo que possui asas e, portanto, esse cavalo voa. Para pensar neste cavalo, você está unindo duas imagens, a imagem do cavalo e a imagem de um pássaro, por exemplo. Bom, embora a gente nunca tenha visto um cavalo que voa, porque ele não existe, só em filme que a gente vê, mesmo assim ele pode não existir na realidade, mas eu tenho a possibilidade de pensá-lo, pensar nesse cavalo voador. Então, ainda que ele não exista na realidade, isto é, fora da minha mente, ele existe pelo menos dentro da minha mente. Ok? Muito bem. Premissa número 3. Existir fora da mente, ou seja, existir na realidade, é maior do que existir apenas dentro da mente. O que está sendo proposto aqui? Qualquer coisa que existe fora da minha mente, na realidade, sempre será maior do que aquilo que existe apenas dentro da minha mente. Por exemplo, se eu pegar esse fone de ouvido aqui, este fone de ouvido aqui, ele existe na realidade. Então, o simples fato dele existir na realidade, ele é maior do que o pensamento que eu tenho de um cavalo voador. Por quê? Porque o cavalo voador existe apenas dentro da minha mente. Ele não existe na realidade. Então, Anselmo está dizendo que tudo, que, por menor que seja, que existir fora da minha mente, sempre será maior do que aquilo que existe dentro da minha mente. Vamos aqui um exemplo. Imagine um pintor, né? O pintor, então, separou um determinado dia para pintar um quadro. E ele, então, tem toda a imagem na sua mente daquilo que ele vai pintar. As cores que ele vai usar, a paisagem que ele vai fazer, está tudo na sua mente. Esse pintor, então, agora pega a tela e ele começa a colocar aquilo que estava na sua mente na realidade. Depois de algumas horas pintando, ou talvez até dias, o pintor termina. Nós temos um quadro belíssimo à sua frente. Eu pergunto a você, o que é maior? O quadro que está à sua frente, pintado,
ou o pensamento que ele tinha, a imagem que ele tinha daquilo que ele iria pintar. É claro que o quadro na sua frente pintado, ele é maior do que a imagem que ele tinha daquilo que ele iria pintar. Anselmo então está dizendo que tudo que existir fora da mente sempre será maior do que qualquer pensamento, do que qualquer coisa que exista apenas na minha mente e, portanto, no âmbito do pensamento. Premissa número 4. Se Deus existir apenas dentro da mente, então haverá algo maior que aquilo do qual nada maior pode ser pensado. Olha só como é lógico a argumentação. Ele está dizendo, se eu afirmar que Deus existe apenas no âmbito do meu pensamento, então qualquer coisa, por exemplo, este fone de ouvido que está nas minhas mãos, que existe fora da minha mente, será maior do que Deus. Esse repelente que existe fora da minha mente será maior do que Deus. Se eu afirmar que Deus existe apenas no âmbito do pensamento e não no âmbito da realidade. Afirmando então que Deus existe apenas na minha mente, então haverá alguma coisa que é maior do que Deus. Ou seja, qualquer coisa que estiver na realidade será maior do que aquilo da qual nada maior pode ser pensado. Premissa número 5. É necessário que aquilo do qual nada maior pode ser pensado exista fora da mente. Do contrário, não seria aquilo do qual nada maior pode ser pensado. Olha a lógica do argumento. Se eu afirmar que Deus é aquilo do qual nada maior pode ser pensado, então Deus também tem que existir fora da minha mente. Porque se ele existir só na mente, lembra da premissa 4, qualquer coisa que existe fora é maior do que Deus. Mas quando eu afirmo que Deus é aquilo do qual nada maior pode ser pensado, ou seja, eu não consigo pensar em algo maior a não ser Deus, então ele não pode existir apenas na mente. Ele tem que existir também fora da mente. Porque qualquer coisa que existe fora da nossa mente e Deus existir apenas na mente será maior do que Deus. Logo, Deus não poderia ser aquilo do qual nada maior pode ser pensado. Premissa de número 6. Deus existe não só dentro da mente, mas Deus existe também fora da mente. Logo, conclui Anselmo, Deus existe. Eu sei que você pode ter algumas dúvidas agora, mas você precisa ter a seguinte ideia aqui para compreender o pensamento de Anselmo. Em linhas gerais, ele está dizendo, se Deus é um ser perfeitíssimo, ou seja, extremamente perfeito, absolutamente perfeito, então, para ser um ser perfeito, ele tem que existir. Porque não há como conceber um ser que seja perfeito e que não existe. Porque se eu disser que ele é um ser perfeito, mas ele não existe, então isso não pode. Para ser um ser perfeito, ele tem que obrigatoriamente existir. Entendeu o argumento de Anselmo? Então escute isso. Cabe destacar, para a gente concluir, que a premissa de que Deus é um ser tão perfeito que não pode ser pensado como algo inexistente é difícil de refutar. Embora alguns questionem o ponto de partida de Anselmo, mas é muito difícil de refutar isso daqui. Se eu disser Deus é um ser perfeito, né, logo ele tem que existir, senão ele não é um ser perfeito. Entende? Então aqui ainda existe pessoas batendo cabeça para refutar esse ponto de Anselmo. Imagine que você pode pensar em uma caneta, existindo ou não. Mas se eu penso em um ente, ou seja, em um ser perfeito, eu não posso pensar nele como inexistente. Porque pensá-lo como inexistente é não pensar nele. Então, a partir do momento que eu penso nele como um ser perfeito, ele tem que existir. Ok? Porque pensá-lo como inexistente seria não pensar. Bom, diante disso, nós temos o que ficou conhecido como argumento ontológico de Anselmo. E é um argumento ainda hoje usado para falar sobre a existência de Deus. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Nos ajude aí curtindo, se inscrevendo e compartilhando o vídeo. Tá bom? Um grande
Abraço.